Meus amigos, eu sou André Basso e antes de entrar neste áudio, desta palestra, dessa aula profunda do professor Humberto Roden sobre Jesus e Nicodemos, primeira parte, esse curso de 1980, que foi no dia 14 de outubro, fazer um esclarecimento sobre a questão da reencarnação. Porque esse texto do Nicodemos, no meio espírita, espiritualista, esotérico, principalmente espírita, eles tratam muito sobre esse ponto da reencarnação, que tem que reencarnar para evoluir, resgatar os débitos, os karmas, que a reencarnação seja o ponto central dessa conversa de Jesus com Nicodemos. É óbvio que Roden acredita na reencarnação e sabe da reencarnação, mas ele não deixou se levar pela especulação maldosa e supérflua que está no meio espiritualista. Veja, a reencarnação hoje ela é muito banalizada. Muitos querem saber quem foi no passado, quem vai ser no futuro, quem é o maior, quem é o menor, que fulano é o ciclano, que o ciclano é o bertrano. Essas especulações sobre a fenomenologia que implica a reencarnação, no modo especulativo, né? Que é periférico, né? É supérfluo. Então, fica esses debates na internet, nas redes sociais sobre isso. Aí o Roden não leva muito a sério esse caso porque acaba distorcendo realmente a mensagem do Cristo em relação ao que ele disse com Nicodemos. Mas quem lê Roden, os seus livros, deixa muito claro que o Roden acredita sim na reencarnação, mas não dá enfoque. Porque o foco, na verdade, do professor Roden é a não dualidade, é o monismo. Roden acredita que o espírito, a entidade, o eu, é eterno. E ele cursa sua vida em linha reta. As formas corpóreas que ele assume, desde o mineral até agora, são o progresso, a necessidade. Ele ainda cita, né, que sem resistência não há evolução. O espírito precisa do corpo para poder evoluir. Aqui embaixo ele tem resistência. Os 5 sentidos, a carne, a matéria, o mundo sensorial, as ilusões. Quem lê os livros de Roden vai entender muito bem isso. Bom, até porque muitos indivíduos reencarnados ou desencarnados conhecem a reencarnação, mas não exteriorizaram ainda em plenitude o reino de Deus dentro de si próprio. Isso prova que conhecer a reencarnação, entender sobre a reencarnação, não criou muitas mudanças de dentro para fora de cada criatura. Então não é o cerne da questão aqui a ser tratado, é algo muito mais profundo. O professor Roden vai abordar algo a mais que o conhecimento sobre a lei da reencarnação. Ele vai trazer para nós aqui sobre telefecundação. Ele diz que para nós é impossível, mas que a telefecundação se deu em Jesus. E ele vai dizer que provavelmente se deu em Moisés, essa telefecundação, que para nós é uma coisa de alta novidade. Segundo o professor Roden, ele afirma que em Jesus é um fato, mas que provavelmente também em Moisés esse fato pode ter realmente acontecido. Agora, a palestra com o professor Roden. Eu fiz essa prévia para explicar o porquê o professor Roden não entra nesse assunto da reencarnação, porque tem muita gente falando sobre isso já, e até, de certo modo, contraditório, especulativo. Vamos à palestra do professor Roden. Temos que abordar hoje o texto mais revolucionário de todo o Evangelho, que está sendo discutido e controvertido há 2000 anos e não se chega a um acordo. Não garanto nada. Eu também não garanto que vou terminar hoje. Eu vou começar hoje, porque não se pode explicar numa hora esse texto. Trata-se do texto dos 2 nascimentos do homem. O mestre fala sempre em 2 tipos de nascimento. O primeiro nascimento, ele diz que é do filho de mulher. E o segundo nascimento é do filho do homem. Como o nascimento supõe concepção, podemos dizer 2 modos de concepção. Uma concepção material, de que nasce o filho de mulher. E uma concepção astral, de que nasce o filho do homem. Isso está no Evangelho de João, o místico, o discípulo amado. Somente João deu o texto. Os outros não deram nada.
Está no 3º capítulo do Evangelho de João. Vou contar brevemente como é que se deu esse mistério. Era no 1º ano da vida pública de Jesus. Ele estava em Jerusalém, na capital do país, na primavera deste ano, abril ou maio, por aí, que é primavera lá no norte. Altas horas da noite, ele estava hospedado em casa de João, do seu discípulo amado, em Jerusalém. É claro que João estava presente, porque ele não podia contar isto que ele conta com tanta exatidão se ele não fosse testemunha ocular e presencial. Então, a altas horas da noite, entre 10 horas da noite e meia-noite, Jesus e João estavam sentados num banco na varanda interna da casa, que as casas antigas tinham um jardim no meio e tinha varandas internas. Estavam sentados num banco os dois. Ouviram bater na porta da casa. João, o dono da casa, se levantou e recebeu uma visita que queria falar com Jesus. Uma entrevista noturna, como nós diríamos. Quem é que veio para falar com Jesus? O homem mais inesperado que se podia imaginar. Nicodemos, o mestre de Israel. Notem bem, o texto grego não diz que era um mestre em Israel, como diz a Vulgata. Não, era um artigo definido, o mestre de Israel. Quer dizer, a mais alta autoridade religiosa de Israel. Da sinagoga, do Sinédrio. Nós sabemos que a sinagoga não simpatizava com Jesus, finalmente o mandaram crucificar, mas nunca simpatizaram com ele, porque Jesus era um grande profeta, mas não tinha passado pelas escolas da sinagoga. Era profeta por conta própria, mas os da sinagoga exigiam que passasse pelas escolas. Tinha muita burocracia naquele tempo também, não é só hoje. E Jesus não tinha passado por nada disso. Era um profeta por conta de Deus, e não por conta da sinagoga. Por isso a sinagoga não podia gostar dele, que era uma espécie de intruso, ou de revolucionário para a sinagoga. Agora, como é que o chefe da sinagoga, chamado Nicodemos, um homem de idade, vamos dar-lhe 60 anos mais ou menos, o dobro da idade de Jesus. Jesus tinha 30. Este visitante, altas horas da noite, pede uma entrevista com o profeta de Nazaré. Ele era rabi. Jesus também era rabi. Rabi é a palavra hebraica para mestre, que os hindus chamam guru. Rabi. Rabi Nicodemos faz uma visita ao jovem Rabi Jesus. Então é o encontro de dois mestres. Um jovem mestre de 30 anos e um mestre idoso de 60 anos se encontram nesta noite. E por que é que o idoso mestre Rabi quer uma entrevista com o jovem Rabi de Nazaré? É muito estranho. Veio a altas horas da noite porque ele tinha medo, devia ser dia, porque os colegas dele saberiam que ele foi visitar um mestre que não é legalizado, e isto fazia má impressão. Então Nicodemos escolheu altas horas da noite com medo de ser reconhecido por seus colegas da sinagoga. E as ruas de Jerusalém não tinham luz, como nós hoje. Ele podia muito bem andar pelas ruas sem ser visto. E diz o texto que andava embuçado no seu manto, somente com um pinto grosso para fora, para poder ver. Quer dizer, ninguém o viu na escuridão das ruas. Entrou em casa de João, bateu a porta.
João o mandou entrar, mandou sentar ao lado de Jesus no banco. Nicodemos começou a falar. O que ele disse é muito importante. A primeira palavra é mestre. Ele vem como discípulo, não é interessante? Ele, um homem de 60 anos, vem como discípulo do mestre de 30 anos. Isto é bom sinal. Veio com boa vontade. Ele não veio para ensinar, ele veio para aprender alguma coisa. Mestre, ele diz. Nós sabemos, fala no plural, nós, não é só ele. Lá outros da sinagoga também sabiam, mas não querem dizer. Nós sabemos, nós da sinagoga, eu e os outros, nós sabemos, mestre, que tu vieste da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Foi a primeira frase de Nicodemos, muito importante. Quer dizer que ele veio impressionado com os milagres de Jesus. E não podia compreender como é que se pode transformar água em vinho. Como é que se pode multiplicar 5 pãezinhos para dar milhares de pães para milhares de pessoas? Como é que a gente pode curar doenças a qualquer distância, sem medicina, só com uma palavra? Ou como é que se pode ressuscitar mortos, mesmo no 4º dia depois da morte, já em putrefação? Tudo isso tinha acontecido. E a sinagoga sabia de tudo isto. Sabia de tudo isto. Que o mestre de Nazaré fazia coisas estupendas. E Nicodemos finalmente quer fazer uma entrevista sobre os milagres de Jesus. Entrevista sobre o como fazer milagres. Eu não sei se ele não tinha vontade secreta de aprender a fazer milagres. Não diz o Evangelho, não diz. Mas ele estava muito curioso por saber como é que um jovem mestre é capaz de fazer essas coisas que nenhum homem da sinagoga fazia. Mestre, nós sabemos que tu vieste da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Quer dizer, Nicodemos estava exclusivamente interessado em fenomenologia, como nós dizemos hoje, em fenômenos espantosos, milagres que Jesus realizava. Mas Jesus não atendeu à curiosidade dele. Não reagiu com nenhuma palavra à curiosidade de seu visitante. Calou totalmente as palavras de Nicodemos. Ele podia ter repreendido Nicodemos, dizendo: não, assim, eu não estou interessado em milagres. Não, ele não podia repreender. Um jovem rabi não podia repreender um velho rabi, ficava mal. Então ele calou. Mas esse silêncio de Jesus em face das palavras de Nicodemos é muito significativo. Quer dizer que Jesus não se interessa por milagres. Para ele, milagres são coisas de magia mental, não são coisas de espiritualidade. Nós sempre pensamos que milagres supõem espiritualidade. Não é verdade. Milagre não supõe nenhuma espiritualidade. Milagre supõe grande poder mental. Se um faquir se concentra dias e semanas inteiros mentalmente, ele é capaz de fazer milagres. Qualquer faquir faz. Podes ler Paul Brunton, a Índia Secreta, está cheio de milagres feitos por faquirs. Podes ler Yogananda, também faz muitos. Quer dizer, milagre não exige espiritualidade. Milagre exige uma intensa concentração mental. Porque o milagre não é contra as leis da natureza. Outro erro em que nós vivemos.
o milagre é de acordo com as leis da natureza, mas ignoradas por nós. Nós não conhecemos 10% das leis da natureza. Não conhecemos 10%. E se alguma coisa acontece fora destes 10% que nós sabemos, nós dizemos que é milagre. Quer dizer que é um fato natural, mas além do nosso conhecimento mental. Isto é milagre. Um acontecimento puramente natural, dentro das leis da natureza, mas que a nosso alcance mental não tinha atingido. Então nós dizemos milagre. Vamos dizer que o total das leis da natureza é igual a 100. E nós estamos no setor 10. O que está acima do 10 para nós é milagre. Então tem 90% para os milagres. Se nós conhecemos 10% das leis da natureza e acontece uma coisa no setor 20, 30, 40, 60, 80 leis da natureza, dizemos que isso é milagre. Jesus sabia disto. Ele nunca disse que ele fazia coisas contra ou além das leis da natureza. Nunca atendeu isso. Por isso ele não dava a menor importância aos milagres. Ele nunca dá importância aos milagres. Ele nunca fez exibição de milagres. Nunca praticou um único milagre por exibição. Para dizer, olha que poder que eu tenho. Vocês não têm, mas eu tenho. Não. Ele fazia os milagres para atender às necessidades do povo. Para dar comida aos famintos, para dar saúde aos doentes e até ressuscitar os mortos. Era necessário para atender às necessidades do povo. Ele só fez milagres por beneficência e caridade. Nunca fez milagre por ostentação. Então ele não deu a menor importância às palavras de Nicodemos sobre milagres. Quando ele faz um milagre, ele diz aos discípulos, cuidado, não digais a ninguém que eu fiz este milagre. Sempre previne, não digais a ninguém que eu curei fulano ou ciclano. Ele não proíbe os milagres, proíbe a divulgação. E aos discípulos ele diz, vós, quando não vedes os milagres, não credes. É uma censura terrível que ele faz. Vós quereis ver milagres. Bem-aventurados aqueles que não viram milagres e contudo creem. Está vendo? Ele não dá a menor importância aos milagres. Por isso ele não respondeu a Nicodemos. Isto que Nicodemos considera tão importante, Jesus considera insignificante. Passou a questão para outro terreno, completamente diferente. Respondeu o seguinte à curiosidade milagreira de Nicodemos. Em verdade, quando ele repete 2 vezes esta palavra, amen, amen, como é em hebraico, em grego e em latim é amen, amen. Então vem uma coisa muito importante. Nós traduzimos o amen, que é o Om da Índia. O Om em hebraico e grego e latim é amen. Em verdade, a tradução do amen. Quando ele começa com essas palavras, sobretudo quando ele repete 2 vezes a mesma palavra, vem uma coisa muito importante. É para chamar a atenção a importância do que vem. Amen, amen, ou em verdade, Nicodemos, eu te digo. O que é que Nicodemos ficou curioso? O que o mestre me vai dizer agora? Eu falei em milagres, mas não vai falar em milagres. Nicodemos, eu te digo, se alguém não nascer de novo pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus. Que coisa diferente. Não fala em milagres. Fala em nascimento pelo Espírito. Para ver, ele diz, o reino de Deus. Mais tarde ele diz entrar. No princípio ele só diz ver. Se alguém não nascer de novo pelo Espírito,
não pode ver o reino de Deus. O que é que ele entende por reino de Deus? Há 2000 anos que estamos tateando no escuro para saber o que é que ele quis dizer com o reino de Deus. Nós sempre entendemos o reino depois da morte. Ele nunca falou no reino de Deus depois da morte. Sempre falou no reino de Deus aqui na terra. E nós não estamos no reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós, ele diz. Mas nós não descobrimos ainda. As 30 parábolas que ele contou ao povo, quase todos giram em torno do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isto. O reino de Deus é semelhante àquilo. O reino de Deus é um tesouro oculto que deve ser descoberto. O reino de Deus é uma luz debaixo do velador opaco que deve ser colocado no alto do candelabro. O reino de Deus é uma pérola preciosa no fundo do mar que deve ser trazido à tona. Sempre isso. São todas comparações dele, não minhas. O reino de Deus está dentro de vós, ele diz. Mas vós não descobristes ainda. Então o reino de Deus não é uma coisa fora de nós. E também não é uma coisa que vem depois da morte. O reino de Deus é uma coisa aqui na terra. E nós não entramos ainda no reino de Deus. Por quê? Porque não renascemos pelo Espírito. Unicamente por causa disso. Quem não renasce pelo Espírito não pode ver o reino de Deus. É um tesouro oculto nele, é uma luz debaixo do velador, é uma pérola no fundo do mar. Porque ele não renasceu pelo Espírito. Que coisa importante ele disse nesta noite. Nicodemos naturalmente ficou perturbado. Quando ele ouviu essas palavras, é preciso renascer, nascer de novo. Também se pode dizer nascer do alto, porque a palavra em grego é a mesma. De novo e do alto é a mesma palavra em grego. Mas creio que o sentido é mesmo de novo, porque Nicodemos entendeu nesse sentido, de novo, e não do alto. Nicodemos, ouvindo essas estranhas palavras, se alguém não nascer de novo, pelo Espírito, não pode ver o reino de Deus aqui na terra. Mas se alguém, isso ele não disse, isso eu acrescento, mas se alguém nascer de novo pelo Espírito, então ele pode ver o reino de Deus aqui na terra. Isso eu acrescentei, não está no Evangelho. Mas é claro. O que é que ele entende por reino de Deus propriamente? Nós não estamos no reino de Deus. Porque onde há maldade, males e morte, não existe o reino de Deus. E essas três coisas dominam a terra. Maldades, males e morte. Onde há tais coisas, o reino de Deus não foi manifestado. Ele existe dentro de nós, embrionariamente, em semente, mas não brotou, não cresceu. Porque a nossa humanidade está repleta de maldades. Não precisa ler nenhum jornal, basta ter um pouco de experiência aqui em São Paulo. Assaltos, agressões, roubos, matanças por toda parte. Não se pode mais sair à rua, é um perigo, porque pode ser assaltado ainda a cada momento. Roubam o dinheiro, matam a gente, apontam o revólver para matar se não entrega o dinheiro. Maldades. Maldades. É uma das grandes maldades do presente. Onde há maldades, o reino de Deus não foi manifestado. Onde há males, doenças, o reino de Deus não foi manifestado. E quantas doenças temos? Diz um grande médico, 90% de todos os homens estão de algum modo doentes. 90%. Ele acha que 10% podem ter saúde, mas 90% não tem saúde perfeita. Talvez 100%, não sabemos. Ele diz 90%. Quer dizer, onde há hospitais e hospícios e penitenciárias, não há o reino de Deus.
E a terra está coberta dessas coisas. Onde há farmácias, drogarias e médicos para curar doenças, o reino de Deus não existe. Porque se não há doenças, não precisa ter médicos, não precisa ter farmácias, não precisa de medicamentos, não precisa de drogarias. Tudo isso é necessário por causa da ausência do reino de Deus. E também onde há morte, onde o homem é obrigado a morrer, queira ou não queira, não há reino de Deus. O reino de Deus é incompatível com três coisas: maldades, males e morte. Os três M's. Maldades, males e morte. Então, neste mundo ainda não foi proclamado o reino de Deus. Não foi. Por quê? Que não nascemos ainda pelo Espírito. Coisa estranha. Ele fala sempre em dois tipos de nascimento: nascer da matéria ou nascer do Espírito. Os que nascem da matéria, ele chama os filhos de mulher. E os que nascem do Espírito, ele chama o filho do homem. Quando Nicodemos ouviu essas estranhas palavras, é preciso nascer de novo pelo Espírito. Ele deu um grande suspiro e disse: mestre, como é que um homem como eu, ele disse, deve ter tido uns 60 anos, de barba branca sobre o peito, como é que um homem idoso como eu pode nascer de novo? E então ele fez uma frase um pouco irônica: será que ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer mais uma vez? Isso é um pouco irônico de Nicodemos. Ele acha tão estranha essa palavra de nascer mais uma vez que acha que um homem de idade não pode nascer de novo. Ele pensa em reencarnação física, e claro, de que se fala tanto no Brasil. Ele pensa que Jesus vai falar em reencarnação física, nascer de novo pelo corpo, pela carne. Como já nascemos uma vez pela carne, podemos nascer segunda vez, terceira vez, 10ª vez pela carne. Mas o mestre não fala na reencarnação física. Ele não fala em reencarnação nenhuma. Ele fala num renascimento, mas não uma reencarnação. Ele responde a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quer dizer, rejeitou completamente a ideia de um renascimento material. Isto ele quer dizer, não adianta nada. Você pode renascer materialmente 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, você passa no mesmo plano. Você faz um ciclo vicioso. Isso nós diríamos: não adianta nada renascer de novo pela carne. É preciso renascer de outro modo. Não é carnalmente, mas é espiritualmente. E Nicodemos deu um suspiro e disse: como é isto possível? Então o mestre vem com uma explicação muito estranha. Acrescenta uma palavrinha. Ele tinha dito renascer pelo Espírito. Agora ele diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo pela água e pelo Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ficou pior do que antes. Nascer de novo de água e Espírito. De, no genitivo. Ambos estão no genitivo. Idatos, kai pneumatos. Ambos no genitivo em grego. É preciso nascer de novo de água e de Espírito. Água e Espírito são a substância, a matéria-prima de que o homem deve nascer. Está lá. De água. Não é pela água. É de água e de Espírito. Quer dizer, água e Espírito são o material de que o homem novo deve nascer. Que coisa estranha.
Há 2000 anos as igrejas estão dizendo que isto quer dizer ser batizado. Ele nunca falou nisso, ele nunca falou em batismo. Porque no batismo a gente deita um copo d'água na cabeça da criança e diz: sai daqui, Satanás, e dá lugar ao Cristo. Bem, se isto fosse o renascimento pela água e pelo Espírito, seria muito fácil entrar no reino de Deus. Bastava um copo d'água ou jogar o pessoal numa piscina. Bem, ele não era tão ingênuo para dizer isto. Isto não adianta nada para renascer, botar um copo d'água na cabeça e dizer uma fórmula, ou mergulhar alguém na piscina, como fazem outros. Não adianta nem mergulhar na piscina, nem botar um copo d'água na cabeça e proferir uma palavra. Não, ele não falou nisso. Nascer de água e Espírito. Agora temos a palavra misteriosa, água. E dizemos, o que é que ele quer dizer com água? Ele opõe a água à carne. O que nasce da carne é carne. Então ele opõe a palavra água à palavra carne. Carne ele entende matéria. E água ele não entende matéria. O que é que ele entende por água? Se vocês lerem o Antigo Testamento com alguma atenção, vocês vão saber o que é que o Antigo Testamento chama água. Constantemente a palavra água está em lugar de energia. A Bíblia não conhece a palavra energia, que é uma palavra científica nossa. Mas o sentido de energia é exatamente o mesmo que o sentido de água. Vou trazer apenas um texto. No primeiro capítulo do Gênesis se lê o seguinte: no princípio os Elohim criaram o céu e a terra. É o início do Gênesis. No princípio os Elohim, o Gênesis não fala em Deus, fala nas forças criadoras, os Elohim. No princípio os Elohim criaram o céu e a terra. Mas, acrescenta o texto, a terra era invisível. Isso está no hebraico, isso está em grego. A tradução latina modificou completamente o texto. O que a tradução latina diz, que a terra era deserta e vazia, não está nem no hebraico, nem no grego. Quer dizer, os textos mais autênticos, hebraico é original. E texto grego é o mais antigo, de 300 anos antes de Cristo. Não fala em terra material. Fala numa terra feita de pura energia. A terra era invisível. Uma terra invisível não é uma terra material, é claro. É uma terra astral. É uma terra feita de pura energia. Quer dizer que no princípio a nossa terra não era materializada. Era uma energia cósmica que não se tinha congelado em matéria. A ciência moderna diz: energia congelada é matéria e matéria descongelada é energia. Isso é da nossa ciência moderna. Está certo. A Bíblia também usa isso. A terra não era visível, diz o Gênesis hebraico e grego. Quer dizer, a terra era pura energia. Mais tarde a energia se condensou em matéria e deu isto que nós temos agora. E depois continua o Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas são a energia invisível da terra. Identifica água com energia. Nós chamamos de energia o mundo astral. A ciência não gosta da palavra astral, mas vamos usar. Astral é uma palavra boa, porque astral vem de astro. O que é que mantém todos os astros do universo na sua posição? Eles não estão apoiados em nada. Como é que não cai? Estão suspensos
astralmente na energia do cosmos. Não podem cair porque tem energia de todos os lados, energia para cima, para baixo, para dentro, para a esquerda. Se um corpo está entre energias iguais de todos os lados, ele não pode cair, não tem para onde cair. Então, astral quer dizer energia cósmica. Quando nós usamos a palavra astral, não devemos pensar que falamos em termos esotéricos. Não, nós falamos em termos científicos. Então, um corpo astral é um corpo verdadeiro, mas não é um corpo material. Para nós é um pouco difícil entender. Se não é material, como é que é corpo? Porque nós, erradamente, identificamos matéria com corpo. Corpo não precisa ser matéria. Corpo pode ser muita coisa sem ser matéria. Corpo pode ser pura energia. Corpo até pode ser feito de luz. Então, ele fala o nascimento de energia e espírito. De água e espírito. Ele usa a palavra água. Vamos substituir pela nossa palavra mais conhecida. Se alguém, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de energia e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora começa o nosso mistério, que é nascer de energia. Nós só nascemos de matéria e espírito. Nascemos de matéria fornecida por nossos pais e nascemos do espírito fornecido por Deus, é claro. Estes tais que nasceram dos elementos dados pelo pai e pela mãe, elementos materiais, espermatozoides e óvulos, são matéria. Estes são filhos de mulher. Isto não adianta para entrar no reino de Deus. O nascimento de matéria e espírito não dá nenhuma garantia para ver o reino de Deus. Não. Todos nós já nascemos deste modo. Todos nós. E não podemos desnascer para renascer de outro modo. Se nós pudéssemos desnascer e renascer de novo, então talvez nossos pais nos forneciam o nascimento de energia, mas isso não é possível. Na vida presente ninguém pode desnascer e renascer de outro modo. Mas ele exige, é preciso nascer de água e de espírito para ver o reino de Deus. Logo ele supõe que neste mundo não se pode ver o reino de Deus. Porque se alguém fosse concebido de energia e espírito, do Espírito de Deus e da energia de seus pais, mas não da matéria de seus pais, como o animal também é concebido de matéria. Mas se nós fôssemos concebidos de outro modo, não materialmente, mas astralmente, concepção astral, concepção energética, sem contato de corpo a corpo, mas por pura transmissão de energia, então seríamos concebidos de energia e de espírito. Haverá um caso destes na humanidade? Há dois casos. Dois homens, pelo menos, já foram concebidos de energia e de espírito. Jesus e Moisés. De Jesus sabemos com toda certeza. O Evangelho de Lucas não deixa a menor dúvida sobre o modo de concepção astral de Jesus por seus pais José e Maria. Foi concebido astralmente, sem contato material entre os dois, e deu o quê? Deu um homem perfeito. Um homem perfeito não pode ter maldades. Um homem perfeito não pode ter doença. Um homem perfeito não pode ter morte compulsória. Ele não teve nada disso. Isso está muito bem descrito no Evangelho de Lucas. Eu tentei explicar isso no meu livro A Nova Humanidade,
Não garanto que tenha conseguido, porque é muito difícil conseguir. O que Lucas quer dizer? Que o corpo de Jesus foi concebido por um sopro sagrado, está lá, por uma potência suprema, e foi envolvido numa aura. 3 palavras em grego que indicam uma concepção energética e não material. Moisés parece que também foi concebido assim. Não é bem claro em Moisés, mas eu suspeito que Moisés era, no Antigo Testamento, o único homem que tinha sido concebido astralmente e não materialmente. Por quê? Porque ele nunca esteve doente. Nunca se fala numa doença de Moisés. E ele viveu 120 anos de vida. Anos como os nossos, os anos nunca mudaram. Agora, se alguém pode viver 120 anos, diz a Bíblia, estava sempre em plena juventude. Meu Deus, dizer que com 120 anos a gente está com plena juventude é uma coisa estranha. Nós dizemos que é em decadência senil. A Bíblia diz, não, ele estava em plena juventude aos 120 anos. Nunca esteve doente. E não morreu. No fim dos 120 anos, ele subiu ao Monte Nebo, na fronteira de Canaã, e se transformou em corpo astral. Ele tinha corpo material, mas esse corpo material não morreu. Esse corpo material se transformou num corpo invisível astral. Quer dizer, parece que Moisés também tinha nascido como Jesus, de pura energia e de espírito. Bem, a mãe dele, que a Bíblia entende que era mãe adotiva, a princesa, a filha de Faraó, era a mãe verdadeira de Moisés. Isso é certo. Nós temos outras fontes para saber isso. A filha do Faraó, que adotou, segundo a Bíblia, Moisés, que ele tirou das águas do Nilo, não era a mãe adotiva dele. Ela era mãe verdadeira, mas não o concebeu materialmente. Ela o concebeu astralmente. Por isso é que ele diz, ele é meu filho. Moses quer dizer meu filho. Moses, em linguagem egípcia, quer dizer meu filho. Ele é meu filho. Por quê? Eu o tirei das águas. Imagina, se ele tivesse tirado as águas do Nilo, um hebreuzinho rejeitado, um escravo, porque os hebreus eram escravos no Egito. Como é que ele pode dizer, ele é meu filho, porque eu o tirei das águas? Ela dá como argumento que ele é meu filho, porque eu o tirei das águas. Ela fala das águas astrais, não fala das águas materiais. Porque a Bíblia usa constantemente a palavra água quando quer dizer energia astral. Eu tirei este menino da energia cósmica e por isso ele é meu filho. E por isso ele o educou com tanto carinho. Durante 40 anos ele esteve na corte de Faraó e foi iniciado em toda a sabedoria dos egípcios. Ora, uma mãe adotiva não ia fazer isso com um hebreuzinho escravo que ela encontrou casualmente. É claro que Moisés é filho verdadeiro da princesa egípcia. Do pai de Moisés nada sabemos. Segundo uma mensagem esotérica antiquíssima, o pai de Moisés era Itamar, um escultor hebreu. Porque a filha do faraó também era escultora. Ela sempre ia ao ateliê do escultor Itamar para comprar suas estatuetas. E tanto gostou do Itamar, do escultor, que o amou intensamente, mas não esteve com ele. Ela nunca esteve com ele em cama de casal, nem nada. E, no entanto, ele concebeu dele, mas na ausência dele. Outro concebimento à distância. Uma
telefecundação para nós é impossível, mas uma telefecundação se deu em Jesus e provavelmente se deu em Moisés. Essa telefecundação, que para nós é alta novidade. Quer dizer, Jesus fala de um novo modo de ser concebido. Ser concebido materialmente de corpo a corpo, isto dá uma vida, um corpo muito imperfeito. Mas se alguém é concebido astralmente, não da matéria, mas da pura energia e do espírito, que é o concebimento à distância, este seria um homem perfeito. Ele nunca teria maldade, nunca teria males, doenças e nunca teria morte compulsória. Quer dizer, ele fala de uma nova humanidade que aqui não existe. E manda que Nicodemos se prepare para esse renascimento. Ele não obrigou Nicodemos a fazer este renascimento de água e espírito, porque isso não se pode. Nós não podemos desnascer do corpo material e renascer em corpo energético, não é possível. Mas o que nós podemos fazer, isto ele disse a Nicodemos, por enquanto, o que nós podemos fazer é nascer pelo Espírito. Porque se nascermos pelo Espírito na vida presente, preparamos o renascimento futuro de água e Espírito. Ele fala de um renascimento futuro de água e Espírito. Não obriga Nicodemos a renascer agora de água e Espírito astralmente, porque isso não é possível. Mas insistiu com ele que ele preparasse o seu futuro nascimento astral, tendo agora experiência espiritual. Nasceu de novo pelo Espírito, nós podemos fazer. Quando Nicodemos ouviu essas palavras estranhas naquela noite memorável em Jerusalém, ele disse: Mestre, como é isto possível? Como é isto possível? E Jesus repreendeu suavemente seu velho discípulo, dizendo: Como? Tu és o mestre de Israel? Notai bem, no texto original está o mestre de Israel. Não um mestre em Israel, não. O mestre, com artigo definido, de Israel, não em Israel. Tu és o mestre de Israel. E ignoras essas coisas? É uma censura que ele faz a Nicodemos. Se tu ensinas essas coisas na sinagoga de Jerusalém, tu devias ser um mestre perfeito e conhecer que o mais importante para o homem é preparar-se para um futuro nascimento de água e espírito. E não estás ensinando isso na sinagoga? O que estás ensinando? É uma censura muito severa que ele dá a Nicodemos. Depois ele acrescenta: nós sabemos o que dizemos e damos testemunho daquilo que vimos e vós não credes. Quer dizer, eu não estou falando coisas vagas, eu estou falando coisas de que eu sei com absoluta certeza. Ele usa o plural, nós. Nós sabemos o que estamos dizendo, que a gente deve renascer de novo de água e espírito. Nós sabemos que isso é possível, ele diz. Ele apela para a sua ciência direta. Ele não crê, ele sabe. Ele nunca disse que ele cria, ele sempre disse que ele sabe. O que se sabe é a experiência. O que se crê é um dogma, no Lincoln. Ele nunca acreditava em dogmas, ele sabia por experiência própria como eram as coisas espirituais. Nós sabemos o que dizemos e damos testemunho daquilo que vimos. Ele já viu renascimento de água e espírito? Ele disse: isso eu digo porque eu sei.
Quer dizer, alguém já deve ter nascido de água e espírito. E vós não credes. Nicodemos, você deve crer. Eu não preciso crer, porque eu sei. Quando a gente sabe, não precisa crer. Mas quando não se sabe, a gente tem que crer. A crença é necessária para todas as crianças espirituais. Quem não sabe, deve crer. Mas quem crê, não sabe. Então, quando nós estamos na infância espiritual, é claro que devemos crer. A massa humana não está na experiência. A massa humana, 90%, 99% talvez, precisa crer. Porque não sabe. Não tem experiência do mundo espiritual. Então, é bom crer. É muito melhor crer do que descrer. Porque crer, pelo menos, é um início para um estado melhor. Então, nós sabemos o que dizemos. E damos testemunho daquilo que vimos. E vós não temos. Depois ele usa uma comparação misteriosa. Em frente, no jardim interno da casa, onde eles estavam sentados, no banco, aí havia uma palmeira. Provavelmente ele aludiu a esta palmeira que estava lá, mostrou para ela e disse: Nicodemos, o sopro sopra onde quer. Tu lhe ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim também acontece com todo homem que nasce de novo pelo Espírito. Comparação estranha. Faz uma comparação entre o vento que agita as folhas da palmeira. A gente ouvia um ligeiro ruído. Quando uma brisa noturna passa pelas folhas da palmeira, naturalmente dá um ruído. Estás ouvindo? Estás ouvindo o ruído do vento? Tu estás vendo o vento? Ninguém vê o vento. O sopro está lá. O sopro sopra onde quer. Devemos usar duas vezes o mesmo radical. Não convém dizer o Espírito sopra onde quer. Porque em grego e em latim está a mesma palavra duas vezes. Spiritus ubi vult spirat. Está em latim. E em grego está pneuma, pnei. Usando duas vezes substantivo e verbo do mesmo radical. Tanto em grego como em latim está. Hoje em dia, antes de tudo, o que está escrito no Evangelho, a conversa de Jesus com Nicodemos, o que está no Gênesis, o que está no Apocalipse, o que está em qualquer livro inspirado, não pode ser compreendido se nós admitirmos que esta humanidade seja uma humanidade definitiva. Não se compreende. Esta humanidade deve ser considerada como uma humanidade provisória, muito inicial. Deus não criou nenhuma humanidade perfeita. Também não tinha essa intenção. Nós sempre pensamos que Deus tenha tido a ideia de apresentar um show, um homem perfeito. Eis aí minha habilidade criadora, é este aqui. Não é verdade, isto é suposição nossa. Deus não criou nenhum homem perfeito, nem quis. Porque onde há livre-arbítrio, acaba toda a responsabilidade de Deus. Onde há livre-arbítrio, como em nós, acaba toda a responsabilidade de Deus. Deus deu a uma criatura a ferramenta e o material para esta criatura se realizar. Mas Deus não realizou. Apenas deu a possibilidade para esta criatura humana se realizar. Deu toda a ferramenta e todo o material. A ferramenta é o livre-arbítrio. Isto é que está no Gênesis. É isto.